Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, para falar com vocês a respeito do São Paulo, notícias importantes a respeito do tricolor e muitas informações nesta quinta-feira sobre o São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado pela sua presença aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like que ajuda muito aqui o engajamento do canal. Eu conto muito com o apoio de todos vocês e se inscreve se você ainda não é inscrito. Muito obrigado aos novos inscritos aqui do canal, vocês são muito importantes. O nosso objetivo é atingir a marca de 1000 inscritos para fazer sorteios de produtos oficiais do São Paulo. Então se inscreve para concorrer e muito obrigado pela presença. Primeiro vamos falar das informações e notícias do treino do São Paulo. Nos últimos treinos após a demissão de Rogério Ceni, Milton Cruz é o técnico interino do São Paulo. Nas antigas oportunidades, o Visoli era o técnico interino, ficava ali tampando buraco até chegar o novo treinador. Foi assim quando saiu o Diniz para a chegada do Crespo. Agora, para a chegada do Dorival Júnior, que é o novo técnico do São Paulo, a gente vai falar sobre isso. Milton Cruz comandou o treino na quarta tarde e também já nesta quinta-feira, de olho no confronto contra o América às 6h30 no sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo indica que o Dorival deve assumir o São Paulo ainda no fim dessa semana e deve comandar o treino em preparação para o jogo, o treino que deve acontecer na sexta-feira, no feriado. As informações do Tricolor sobre o treino do São Paulo: bastante movimentação, troca de passe, trabalhando em campo reduzido e finalizações ali com o grupo principal de jogadores. Alguns jogadores fizeram o trabalho regenerativo e outros fizeram o trabalho ali de reabilitação, tanto para a última fase ali de transição, como também a recuperação muscular. É os casos aí do Erisson e do David, que fizeram o trabalho com a fisioterapia. Segundo informações do Globo Esporte e de todas as mídias possíveis, mas principalmente eu apurei aqui pelo site do GE, do Globo Esporte, Dorival é o novo técnico do São Paulo, o treinador que deve assumir pela segunda vez o tricolor. Ainda no fim desta semana deve ser tudo acertado e ele deverá chegar em São Paulo para assumir o clube. Segundo informações, o Júlio Casares foi até Santa Catarina e falou com o Dorival, né? Pegou um voo e foi falar com o Dorival ainda antes da demissão do Rogério Ceni para configurar ali, ter certeza, concretizar a possível contratação, e tendo o aval do Dorival, voltou e aí aconteceu a demissão do Rogério Ceni. A demissão do Rogério Ceni foi articulada pelo Carlos Belmonte e não foi aceita pelo Muricy Ramalho. E também a gente vai falar sobre esse assunto, que é mais uma polêmica aí no São Paulo Futebol Clube, né? Dorival vai chegar para assumir o São Paulo da mesma maneira que em 2017 assumiu após a saída do Rogério Ceni. Agora em 2023 também assume após a saída do técnico Rogério Ceni. Lá em 2017 o Dorival chegou para salvar o São Paulo do rebaixamento e tinha até um grupo melhor do que tem agora o São Paulo. Tinha o Hernanes, por exemplo, que era um símbolo aí e como ídolo do São Paulo, e acabou ajudando o São Paulo a sair daquela situação. Desta vez, o Dorival vai ter que contar com o grupo que foi feito, preparado, escolhido pelo Rogério Ceni, porque grande parte dos jogadores que estão no elenco agora foram a pedidos do Rogério. Então o Dorival vai herdar os jogadores que eram do Rogério Ceni e vai ter que fazer esse time jogar para conseguir uma boa temporada. É mais um problema de planejamento aí no São Paulo. Segundo informações, o Rogério Ceni foi demitido por alguns motivos principais. Eu acho que a gota d'água ali, a cereja do bolo, foi quando a torcida organizada independente soltou uma nota pedindo a demissão do Rogério Ceni. E aí, com tanta pressão sobre a diretoria se viu obrigada a demitir o técnico Rogério Ceni. Agora a gente vê também que a diretoria é praticamente um fantoche, né? Esses caras não têm culhão nenhum para segurar a permanência do treinador, não que eu o quisesse, mas os caras também se mostraram reféns à torcida do São Paulo, à torcida organizada do São Paulo, e mais uma vez isso aconteceu. Então, Júlio Casares, infelizmente, Belmonte, eu coloco infelizmente porque a gente queria que o São Paulo desse certo,
mas Júlio Casares, Belmonte e toda a diretoria, com exceção, aqui eu vou deixar à parte o Muricy Ramalho, todos esses caras aí não mereciam estar no comando do São Paulo. E infelizmente, né, estão e vão se perpetuar ainda mais no comando do São Paulo. As notas pela busca que eu fiz aqui, alguns assuntos principais para a demissão do Rogério Ceni. Primeiro, atritos de Ceni. Que o Rogério Ceni é uma pessoa de personalidade forte, não é segredo, todo mundo sabe disso. E no São Paulo isso apareceu em algumas ocasiões. Foi quando ele brigou ali com o Patrick, com o Marcos Paulo, teve também algumas arestas com o Luan. Então várias coisas aconteceram e o grupo de jogadores também pesou, né? A vontade dos jogadores, de alguns jogadores ali de uma certa panelinha, também pesou nessa questão aí do Marcos Paulo, principalmente, e do Patrick. E esses jogadores ainda continuam aí, né? É o caso aí do Luciano e do Luan. Então a gente sabe que o técnico Rogério Ceni é um técnico de personalidade forte, mas infelizmente o grupo de jogadores e a diretoria não são profissionais. Então não tem que ser amiguinho de ninguém, não tem que ser pai de ninguém, tem que ser treinador e tem que ser jogador. E aí tem hierarquia nesses dois casos. Então os jogadores não conseguem ver essa forma, né? O jogador brasileiro ele não entende isso. E infelizmente o Rogério Ceni vem sofrendo com isso daí no São Paulo, né? Com o técnico tomando a frente de algumas decisões que poderiam ter ficado com a diretoria, que também se valeu da idolatria do Ceni muitas vezes. Aí assim, né? A diretoria usa o Rogério Ceni de escudo e o Rogério Ceni assume por vontade própria algumas questões que não cabiam a ele. Foi o caso do Luan, por exemplo, barrar o Luan. Enquanto o Luan não renovar contrato, não vai jogar. Isso era coisa da diretoria fazer. A diretoria é omissa, é vagabunda e o Rogério Ceni acabou assumindo esse papel que não era dele. E ainda tem o problema também aí do Rogério Ceni ser uma espécie de escudo para essa diretoria que se esconde atrás do ídolo do São Paulo. Ainda informações a respeito da demissão do Rogério, a falta de sintonia com a diretoria do São Paulo. O Rogério sempre teve respaldo da diretoria, que fazia questão de ressaltar em qualquer entrevista a grandiosidade do ídolo no clube. Em 2023, no entanto, essa sintonia deixou de existir. Após algumas críticas em público e abertas nas coletivas, após os jogos, o Rogério Ceni dava sim algumas críticas em função ali do que estava acontecendo e de críticas diretas à diretoria. E isso foi desgastando o relacionamento entre Rogério Ceni e parte da diretoria. Então, por isso também que a diretoria ficava omissa em muitos momentos, porque todas as críticas do Rogério eram verdades, né? A gente sabe que aquela questão da água da piscina, a questão do horário de trabalho, aí essas críticas começaram a fazer efeito quando o departamento médico do São Paulo trabalhava a recuperação de alguns jogadores em uma parte só do período. A gente vai lembrar disso, né? O Rogério Ceni citou isso na coletiva, falando que ele chegou e jogadores se tratavam apenas em uma parte do período e não manhã, tarde e noite. E aí foi gerando críticas e críticas, cobranças do técnico Rogério Ceni, que eu acho que são válidas, mas a diretoria do São Paulo não estava pronta para receber alguém dessa grandeza e com essa visão para o clube de futebol. Esses caras não são da área de clube de futebol, eles pensam mais no social. Quando isso aconteceu, essas críticas do Rogério começaram a dar efeito, a torcida comprou essa ideia, a gestão do São Paulo teve que demitir e aí trocar de cargo vários aí da área médica do São Paulo. Por exemplo, o doutor Sanches é um que acabou saindo, né? E as cobranças do Rogério vieram em cima disso também. Então, a diretoria de São Paulo começou a se desentender com o Rogério. Esse foi um dos fatores também para a demissão do técnico Rogério Ceni. O terceiro fator foi a pressão da torcida. Pelos maus aí, resultados, né? Pela má atuação e por todos os jogos aí que o São Paulo fez ruim, a eliminação para o Água Santa, a derrota para o Del Valle e vários outros problemas que a gente tem que colocar aqui que são justos em relação à produtividade do Rogério Ceni,
A cobrança da torcida aumentou, não só a torcida no geral, como a da torcida organizada. Mas a organizada, a gente sabe que ela tem uma relação de proximidade muito grande com a diretoria do São Paulo, isso sempre foi assim. E quando a organizada decidiu emitir uma nota, a pressão aumentou muito e aí não teve como. O Rogério Ceni acabou sendo demitido pelo presidente do São Paulo e a articulação dessa demissão veio através do diretor Belmonte, do Carlos Belmonte. Muricy Ramalho, que era contra a demissão do Rogério Ceni, acabou tendo alguns problemas ali na questão de saúde e foi aconselhado pelo médico a se afastar do São Paulo momentaneamente. O Muricy Ramalho, que é o coordenador técnico de futebol, deve se recuperar em casa nos próximos dias. E agora, né? Muricy foi contra, então, vamos fazer o seguinte, Muricy, pô, você não tá legal de saúde, a gente sabe, a arritmia do Muricy voltou, o médico recomenda ficar em casa. Então o Muricy vai se afastar, vai sair de cena um pouquinho e o comando técnico ali vai ser trocado pelo Dorival. E aí a gestão do São Paulo vai se arrumando, daqui a pouco vão colocar outro no lugar do Muricy e o Muricy, em questões de saúde, não deverá mais voltar. Eu acho que é isso que vai acontecer. Então a articulação aí toda pelo Belmonte, né? E aí, 2 dias antes da demissão do Rogério Ceni, a principal torcida organizada do São Paulo emitiu uma nota pedindo a saída do técnico. O texto não caiu bem entre a diretoria, que se viu ainda mais pressionada em tomar essa decisão. E a gente sabe, né? Quando a torcida começa a cobrar, a direção do São Paulo ela fica refém, né? E aí cumpre a vontade aí da organizada. Isso é fato, né? A respeito do último ponto para a gente falar da demissão do Rogério Ceni, sem um padrão de jogo e com os jogadores nitidamente sem confiança, não tinha mais como dar tempo ao técnico. Havia um temor sobre os 2 próximos jogos, que são importantes, e que poderiam aumentar os problemas e a crise do São Paulo. Mais uma vez, né, o problema dentro de campo agora. A gente sabe que o Rogério Ceni não tinha um bom aproveitamento, não vinha fazendo um bom trabalho quando a gente olha para dentro do campo e os resultados do São Paulo, mas isso não era tão percebido pela direção do São Paulo até o momento. Somente a torcida olhava para esse lado. Quando a diretoria passou a olhar para os resultados do Rogério Ceni, eles acabaram aí entendendo que era a hora de trocar o técnico do São Paulo. Não só por isso, mas por toda a política que envolve a mudança do técnico em favor aí do tricolor, né? Então a gente tem que ressaltar também que a diretoria não é burra e sabe fazer politicagem. Dados do Rogério Ceni. Rogério Ceni deixa o São Paulo nesta segunda passagem com 107 jogos, 50 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Rogério Ceni que tem abaixo de 60% de aproveitamento aí no comando técnico do São Paulo. As informações aí da crise instalada no São Paulo foram publicadas no site do Globo Esporte pelo Marcelo Prado, né? Ele acabou escrevendo essa matéria aí e tem o título Opinião: Vaidade e soberba levam o clube a futuro preocupante. E a gente vai falar sobre isso aqui, né? Então, aproveito aqui para atualizar a lista de treinadores desde Muricy. Muricy Ramalho foi embora em 2009. Depois, Ricardo Gomes 2 vezes, Carpegiani, Adilson Batista, Emerson Leão, Ney Franco, Paulo Tuori, Muricy Ramalho novamente em 2013, Juan Carlos Osório, Doriva, Edgardo Balsa, Rogério Ceni, as 2 passagens, Dorival Júnior, Diego Aguirre, André Jardine, Cuca, Fernando Diniz e Hernan Crespo. Fora os que foram interinos: Milton Cruz, Sérgio Baresi, Pintado, Wagner Mancini e Marcos Visoli, que comandaram como interinos. Então, o São Paulo teve uma grande passagem de treinadores, mais de 20 treinadores nesse período de 2009 a 2023, alguns passando 2 vezes, e mesmo assim não resolveu o problema. E a gente vai para a estrutura do São Paulo. O problema não é só treinador, não é só time, não é só jogador, é principalmente a diretoria do São Paulo, que vem colecionando vexames, derrotas, e cada vez mais a gestão do São Paulo vai se piorando, né? Vai se complicando. E a gente teme o pior no futuro. Falando sobre isso, o Marcelo Prado ainda fala o seguinte, né? Das contratações
no comando aí do presidente Júlio Casares. Em 2021, Orejuela, Benítez, William, Bruno Rodrigues, Miranda, Rigoni, Éder, Caleri e Gabriel Neves. Desses 9, só 3 seguem no clube. Olha só o tanto de M que esses caras fazem, né? O tanto de M sem planejamento que esses caras fazem. E ainda informações. O Orejuela, por exemplo, que custou 13 milhões de reais. Em 2022, Jandrei, Rafinha, Alisson, Nicão, Patrick, André Anderson, Andrés Colorado, Marcos Guilherme, Naruel Bustos, Naruel Ferrarese, Galopo e Felipe Alves. Aqui, dos 12, 6 já foram embora. Então o São Paulo não tem planejamento, segue contratando jogadores sem ter um mínimo aí de planejamento para conseguir lidar com esses jogadores e com os valores financeiros desses jogadores. E o Júlio Casares, que nesse período que assumiu aí cerca de quase 2 anos, né? Foram pelo menos 31 contratações até o momento. Em 2023, na atual temporada, veio mais uma baciada. Pedrinho, Marcos Paulo, Rafael, Wellington Rato, Jegson Mendes, David, o Caio Paulista, Erisson, Michel Araújo e Raí Ramos. Aí destes 10 que foram contratados, é possível cravar que apenas 2 são titulares na equipe, que é o caso do Rafael e do Rato. O Michel Araújo acabou chegando, é titular com o Rogério Ceni, mas a gente não sabe quais desses jogadores vão ser aproveitados pelo Dorival Júnior. E ainda segue em nota, é muito erro. Não é possível que um clube que já não tem dinheiro possa contratar, fale tanto na hora de fazer novas aquisições, né? Então, ele tá falando aí toda a verdade que todo torcedor são paulino queria ser ouvido, né? E ele acabou falando aí na nota, né? Ainda as informações aí do Marcelo Prado no site do Globo Esporte, e tem aí essa página, essa capa: opinião, vaidade e soberba levam o clube a futuro preocupante. Você concorda com tudo que foi falado aqui na troca de treinadores, dos jogadores aí escolhidos, contratados pelo São Paulo? Se você concorda com a nota, com o artigo de Marcelo Prado, deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Pra gente finalizar esse vídeo, vamos falar de coisa boa. Campeonato feminino. No Brasileirão Feminino, São Paulo venceu o Internacional por 7-4 na última quarta-feira, o jogo que aconteceu aí no CT Laudo Natel, e o São Paulo segue em segundo do grupo no Brasileiro Feminino Sub-20, com 10 pontos, tem 4 jogos, 3 vitórias e um empate, nenhuma derrota, um saldo positivo de 7 gols, aí tendo feito 12 gols e tendo tomado 5 gols. O primeiro do grupo B é a Ferroviária com 12 pontos, terceiro Corinthians com 7 pontos, seguidos de Santos com 3 e América Mineiro com 3 pontos. Se classificam os 2 primeiros de cada grupo e o São Paulo ainda tem boas chances para conseguir a vaga. Essas são as informações do São Paulo neste dia de hoje, nesta quinta, neste boletim informativo até o meio da tarde, que é quando eu gravo este vídeo. Eu volto se tiver alguma novidade importante até a noite, se não, só na sexta-feira, com informações do pré-jogo e mais informações do tricolor, da categoria de base, principalmente. E eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Desculpe pelo tempo do vídeo, mas a gente tinha que falar sobre tudo isso, não poderia deixar passar. E eu agradeço imensamente você que ficou até o final deste vídeo. Alexandre Pato pode ter oportunidade no São Paulo agora com o Dorival. Notícias dos bastidores é que o Dorival Júnior já deu aval para que o São Paulo contrate o Pato. Agora a gente vai esperar o Pato entrar em ritmo de jogo, o Pato em adquirir a forma física, porque ele ainda está recuperado da lesão, mas ainda está nessa fase de transição. Vamos aguardar. É uma boa? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu fico por aqui. Uma excelente semana para você. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu!